Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, o livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 44. Profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando em Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu falava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava ali para uma entrevista, e ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou: o senhor crê no que prega? E eu respondi para ela: eu creio firmemente no que prego. Ela, um tanto quanto cética, me redarguiu perguntando: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento? Que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse para ela: eu creio nisso. Ela disse: mas o senhor pode me dar alguma evidência? Eu disse: posso. Eu dei dois exemplos para aquela repórter. O primeiro exemplo que eu citei para ela, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. A nação inteira estava entregue à incredulidade. Poucos pregadores acreditavam que a Bíblia fosse palavra de Deus. As igrejas estavam vazias, e pregadores mornos pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava mais que a igreja na Inglaterra pudesse levantar-se das cinzas. Em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. Quando todos acreditavam na falência total da igreja, Deus começou a despertar um grupo para orar. Um grupo de moços formaram um clube chamado Clube Santo. E numa madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo de jovens. Lá estava John Wesley, lá estava George Whitefield, e esses moços se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar na Inglaterra. Os templos ficaram lotados de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam, desejosas de ouvir a palavra de Deus, e milhares de pessoas foram salvas naquele reavivamento inglês. Os estudiosos afirmam que foi este reavivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu falei para ela o que aconteceu na Romênia. Vocês acompanharam o que aconteceu na Romênia? A Romênia ficou muitos anos debaixo do governo carrasco e truculento do ditador Ceausescu e a sua mulher. O país viveu sob um regime de tortura, de medo, de opróbrio e de miséria. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para provocar esta grande revolução na Romênia. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu
cercou a casa do pastor Lisio Toderick, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor, impedindo que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes de Timisoara se uniram. O jovem Batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes na boca da noite, antes da polícia chegar. A polícia chegou com seus reforços e começou a atirar naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço Batista, levaram-no para o hospital para que amputassem-lhe a perna para salvar-lhe a vida. Alguém perguntou para ele: você está arrependido? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma moça pentecostal saiu gritando a plenos pulmões na cidade de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou eco na Romênia. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, em praça pública, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio piamente, irmãos, que Deus pode trazer sobre nós um poderoso reavivamento espiritual. E o texto que acabamos de ler nos prova esta verdade. A sua Bíblia aberta no texto, olhe comigo algumas verdades. Primeiro delas, o avivamento é promessa de Deus. Versículo 3 nos diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas verdades aqui. Primeiro, o avivamento é promessa segura de Deus. Derramarei do meu espírito. Quem está prometendo não é homem para mentir. Deus promete e Deus cumpre, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Não é uma igreja que está prometendo, não é um missionário que está prometendo, não é um concílio eclesiástico que está prometendo, não é um decreto eclesiástico que está prometendo. O que está prometendo o avivamento é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é fiel para cumprir isso. E quando Deus faz, também ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. O sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja apostólica, prendendo, açoitando, intimidando, mas quanto mais se intimidava a igreja, mais ela crescia. Os imperadores romanos tentaram frear o crescimento da igreja, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Na Inglaterra, no ano de 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo e cria uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana. A reforma não tinha se estabelecido na Inglaterra ainda. Henrique VIII não era um homem que diríamos verdadeiramente convertido, ele tinha conveniências. Na verdade, ele rompeu com o catolicismo por conveniências pessoais, para se divorciar de Ana Bolena e casar-se com outra, divorciar-se da sua mulher e casar-se com Ana Bolena. Ele queria um herdeiro homem para o trono e ele não tinha um filho homem. 1547, ele morre e deixa para o trono seu filho Eduardo VI, com 10 anos de idade. Obviamente um menino de 10 anos não tem condições plenas de governar. Os bispos da Inglaterra entenderam: é hora de implantar a reforma. Cranmer, Hitler, Latimer. A reforma parecia chegar na Inglaterra, mas curiosa ou providencialmente, o menino morre precocemente com 16 anos de idade, 1553.
Assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, sua irmã católica convicta, e vai perseguir implacavelmente os protestantes na Inglaterra, num banho de sangue. Ela leva esses 3 líderes para estaque e os queima em praça pública. Os demais têm que fugir da Inglaterra para poupar a sua vida, mas fogem para onde? Fogem para Genebra, fogem para a Holanda, fogem para o continente, onde a reforma já tinha se estabelecido. Maria Tudor morre também precocemente em 1558, depois de 5 anos de governo, e assume o governo da Inglaterra Elizabeth I, ou Isabel, num longo governo de 1558 a 1603, e o primeiro decreto de Elizabeth ou Isabel é determinar a volta dos foragidos, e quando eles voltam depois de ter contato com a reforma, e dizendo o seguinte: nós queremos agora uma igreja pura teologicamente, nós queremos uma igreja pura administrativamente, nós queremos uma igreja pura liturgicamente, nós queremos uma igreja pura na questão da nossa vida pessoal, e por isso se desencadeia na Inglaterra um dos mais profundos movimentos de reforma e reavivamento em toda a história da igreja, o movimento dos puritanos. Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja, elas só podem promover a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é indestrutível. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ninguém. É obra santa. A promessa do avivamento é uma promessa segura. Mas notem vocês que não é apenas uma promessa segura, em segundo lugar, é uma promessa abundante. Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. As figuras todas são de coisa abundante, copiosa, caudalosa, são torrentes, é derramamento. O grande drama seu e meu é que tantas vezes nós limitamos a obra de Deus à nossa experiência. Nós achamos que tudo que Deus quer fazer e pode fazer é aquilo que nós já conhecemos. E Deus pode fazer mais, e pode fazer infinitamente mais. Para mim, a oração mais audaciosa da Bíblia é Efésios 3,19. Paulo ora dizendo assim: que sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E você pergunta: quem é Deus? E nós sabemos que Deus é transcendente, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Nós sabemos que Deus criou o universo, e Ele é maior que o universo que Ele criou, e os estudiosos dizem que o universo tem 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você conseguisse voar numa nave espacial, na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois Deus é maior do que o universo que Ele criou, e agora Paulo está dizendo para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele chega no capítulo 3, versículo 20, em seguida dizendo o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer mais, muito mais, infinitamente mais. Eu vou ilustrar isso. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos de 14 anos para baixo. O chefe da família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas pensavam que aquela mulher não criaria os seus filhos. Ela, com 39 anos de idade, ficou com os cabelos brancos de tanto trabalhar na lavoura para dar de comida aos seus filhos, até o dia que o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Seu tio lhe deu um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola dominical, Mr. Edward Kimball, vai à sapataria e o ganha para Cristo lá no seu trabalho.
Esse moço um dia está numa igreja, o pastor pregando disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço disse: eu quero ser esse homem, meu Deus. Um dia ele está pregando em Chicago, numa igreja metodista, e duas senhoras disseram para ele: nós estamos orando pelo senhor, para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia esse homem está caminhando na Wall Street em Nova York, de repente o Espírito de Deus veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou na casa de um amigo, caiu-se de joelhos, e o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Parece que ondas elétricas entravam pelo seu corpo. Chegou um momento que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a sua vida foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Eu estou me referindo a Dwight Lyman Moody, o maior avivalista da história, o homem que levou a Cristo cerca de 500 mil pessoas. Deus pode fazer o mesmo por você e por mim. A promessa é uma promessa segura e é uma promessa abundante. Eu derramarei do meu Espírito. Mas notem comigo uma segunda verdade: o avivamento não é apenas uma promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é uma necessidade da igreja. Voltem ao verso 3 comigo, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre o teu descendente. É claro que há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o fogo, como a pomba, como o óleo, como o vento, como o hálito, mas aqui o Espírito Santo é representado pela água. E por quê? Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se você não tem água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter os templos mais modernos, você pode ter a tecnologia mais sofisticada, você pode ter os pregadores mais cultos, você pode ter a aparelhagem mais sofisticada. Sem o Espírito Santo, a igreja está morta. Não há vida sem o Espírito Santo. Concordo com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse que é mais fácil você crer que um leão se tornaria vegetariano do que crer que uma alma sequer possa ser convertida sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo é necessário para a igreja ter vida. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Por que nós não recebemos um avivamento ainda? Será que Deus está indiferente? Será que as comportas dos céus estão fechadas? Será que a mão de Deus está encolhida? Por que é que a igreja hoje ainda não tem sido sacudida por um poderoso avivamento? E nós só podemos chegar a uma conclusão: há pecado, e o pecado impede a chegada do avivamento. Nós estamos nos acostumando com o mesmo estilo de vida do mundo. Nós estamos imitando o presente século. Você não consegue mais distinguir com tanta clareza o estilo de vida de um crente de um não crente. O que ele vê, o que ele ouve, o que ele veste, o que ele fala, como ele se comporta. O índice de divórcio entre os crentes é praticamente o mesmo índice dos não crentes. A maneira dos jovens crentes namorarem não é tão diferente da maneira dos jovens não crentes namorarem. Se nós queremos avivamento, nós precisamos de lidar de maneira séria com a questão do pecado. O que impede as torrentes de Deus é o pecado. Um dia Deus disse para Josué, que estava com o rosto em terra, depois de uma vergonhosa e acachapante derrota pela pequena cidade de Ai: pode ficar de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos.
Nós tolamente pensamos que o nosso maior problema é o diabo, que o maior inimigo da igreja é o diabo, e não é. O diabo está contra nós, o mundo está contra nós, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora já pararam para pensar numa outra pergunta? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Se houver pecado, Deus diz: eu não serei convosco. Se houver pecado, a igreja se torna tímida, medrosa, covarde, fraca, impotente. Nós precisamos do Espírito Santo para que haja quebrantamento, para que haja choro pelo pecado, para que haja tristeza pelo pecado, para que haja arrependimento de pecado. Acostumamos-nos com clichês, acostumamos-nos com a cultura religiosa, botamos e afivelamos máscaras no nosso rosto e aparentamos para as pessoas uma espiritualidade que não possuímos. Manifestamos externamente uma vida tão piedosa, mas no recesso do coração, Deus vê, Deus sonda, Deus conhece e percebe que tantas vezes essa espiritualidade é de fachada, é cênica. Precisamos do Espírito Santo para que haja verdadeiramente arrependimento e choro pelo pecado, para que o caminho do avivamento seja aberto. Mas, amados, há uma terceira verdade nesse texto. Primeiramente, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Mas em terceiro, o avivamento deve ser motivo de um profundo clamor da igreja. Volte ao verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem as duas figuras: terra seca e sedento. Você sabe que há uma profunda diferença entre fome e sede. Quando você está com fome e você não encontra alimento, seu estômago dói e reclama. Mas se você não tem alimento, daqui a pouco a dor vai embora. Você jejua um dia, você jejua 2 dias, você jejua 3 dias, e há quem jejue uma semana, e há aqueles que já jejuaram 40 dias. Não é assim com a sede. Quando você está com sede, a sede é implacável, ela consome você, ela esmaga você, ela tortura você, ela desfalece você. O que o texto está dizendo é que o avivamento virá quando nós tivermos sede de Deus, como o sedento tem sede de água. O avivamento virá quando nós tivermos sede de Deus, como a terra seca tem sede de chuva. Olha o que está acontecendo hoje. Sonde o que os programas de rádio e televisão hoje, evangélicos, e você vai perceber que nós mudamos o eixo da mensagem. A mensagem cristã é focada em Deus, é centrada em Deus, mas a mensagem de hoje é focada e centrada no homem. Não é mais que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. As pessoas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus, elas querem prosperidade, elas querem cura, elas querem milagres, elas querem isso, elas querem aquilo, elas não querem Deus, elas querem o que Deus pode dar. É uma religião antropocêntrica, e esta religiosidade não poderá receber avivamento, porque avivamento é sede de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. É por essa razão que nós nunca vimos na Bíblia e jamais vimos na história qualquer avivamento que não tenha sido precedido de oração. Eu tive a oportunidade de visitar a Coreia do Sul há alguns anos, juntamente com alguns colegas pastores do Brasil, para examinar e observar o crescimento da igreja. Vocês sabem que a igreja, por exemplo, presbiteriana, chegou na Coreia
28 anos depois que chegou no Brasil. Se nós juntarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos 2 milhões de membros. Na Coreia, depois de 28 anos, chegou lá, a igreja presbiteriana tem mais de 10 milhões de membros. Os presbiterianos no Brasil não representam 5%, 0,5% da população brasileira. Os presbiterianos da Coreia representam 23% da população coreana. Visitamos as 11 maiores igrejas de lá, presbiterianas, metodista e Assembleia de Deus. Em todas elas fizemos a mesma pergunta: qual é o principal fator do crescimento dessa igreja? E eles respondiam: oração, oração, oração. Visitamos o maior seminário, 1870 alunos, e o diretor do seminário nos disse: um estudante de teologia, um seminarista, que faltara 2 reuniões diárias de oração de madrugada, não sendo por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando: meu Deus, se fosse no Brasil, então os seminários todos estariam fechados. Visitamos uma igreja presbiteriana que tem 4 reuniões de oração por dia, de oração de manhã, uma das 4 às 5, outra 5 às 6, outra 6 às 7, outra 7 às 8. Nós fomos numa das reuniões de 5 às 6 da manhã. Eu nunca vi nada igual na vida. Estava de noite ainda e fazia frio. Quando nós nos aproximávamos do templo, vi gente correndo no meio da rua com Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, lanterna na mão e de apito, coordenando os estacionamentos. Quando nós entramos no templo, parecia uma festa anual. A igreja estava lotada, o coral tocado, o pastor no púlpito, e não tinha mais lugar para o pessoal sentar. Eu contei cerca de 80 pessoas sentadas no carpete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar. Quando esse povo levantou para orar, parecia que os céus haviam se fendido e Deus havia descido à terra. Eu perguntei para um professor de seminário que deixou a docência, que deixou a academia para plantar uma igreja, estavam com a igreja de 12 mil membros. Eu perguntei: vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, porque vocês têm o hábito de levantar cedo? Ele disse: não, nós oramos de madrugada por outro motivo. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Vamos visitar a igreja do pastor Paul Yang-Shu, uma igreja com 52 anos, hoje com 700 mil membros, com 700 pastores auxiliares, com 10 mil grupos familiares, com 2 canais de televisão e vários canais de rádio e um jornal diário de 2 milhões de cópias. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que deve ser a agenda desse pastor? E eu ouvi dele, li nos seus livros, que ele gasta apenas 30% para administrar esta mega igreja, e gasta 70% do seu tempo em oração e estudo da palavra. Um dia o presidente da Coreia ligou para ele, a secretária atendeu, e o presidente disse: eu quero falar com o pastor Paul Yang-Shu. A secretária disse: ele não pode atender o senhor agora não, ele está orando. O homem engrossou a voz do outro lado e disse: eu sou presidente da Coreia e quero falar com ele agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo: o senhor não me atendeu. E o pastor disse: eu não atendi o senhor porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Quando a igreja entende que Deus é prioridade, quando a igreja tem fome de Deus, quando a igreja tem sede de Deus, é aí que o caminho do avivamento é preparado e aberto, para que as torrentes de Deus cheguem. Nós precisamos primeiro sermos despertados para a oração. O avivamento vai ser a consequência disso. Mas há uma quarta verdade que eu quero destacar, para terminar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro,
o avivamento é motivo de clamor da igreja. Quarto lugar, o avivamento traz resultados gloriosos para a igreja. O primeiro resultado que o avivamento traz, irmãos, é crescimento numérico. Olha comigo o verso 4: os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Amados irmãos, nós precisamos de um avivamento para vermos uma explosão de crescimento da igreja. Eu não estou falando de numerolatria, não. Eu não estou falando de pragmatismo, não. Eu não estou falando de artifícios para atrair as massas, não. Eu estou falando de multidões famintas de Deus, convertidas pelo Espírito Santo, que vão engrossar as fileiras do corpo de Cristo. Nós precisamos de um avivamento que gere crescimento genuíno, verdadeiro, real da igreja de Deus. Jesus não precisa de fãs, Jesus não precisa de admiradores, Jesus quer discípulos. Ele não se contenta com massas, Ele não se contenta com multidões, Ele quer gente convertida, transformada, nascido de novo, e só o Espírito de Deus pode produzir essa transformação. Leia a história dos avivamentos, e você vai perceber que muitas vezes, num único dia, Deus salvou mais gente em épocas de avivamento do que em anos de trabalho na força da carne. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 1904, o país de Gales estava uma crise enorme. Aos domingos o povo queria ir para os estádios de futebol e não para a igreja. E tudo mudou-se quando um menino, adolescente, Evan Roberts, entrou no escritório do seu pastor, já um homem de cabelos brancos, estava com a boca no pó, com o rosto no chão, chorando e gemendo, dizendo: meu Deus, quebra a minha vida, Senhor. Oh meu Deus, quebra a minha vida, dobra a minha vida, dobra a minha vida, meu Deus. Esse adolescente foi impactado por essa experiência. Ele começou a orar também para que Deus dobrasse a sua vida. Ele era estudante de uma outra cidade, e no domingo ele estava no culto, e de repente o Espírito de Deus começa a incomodá-lo para voltar para a sua cidade original, e começaram a reunião de oração na segunda-feira. Inexperiente, maturo, terminado o culto, ele procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu estou em dúvida, eu sinto um intenso desejo de voltar para a minha cidade. E começaram uma reunião de oração na segunda-feira, mas eu não sei se isso é voz de Deus ou voz do diabo. Pastor experiente, sábio, disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar, não. Pode voltar, que é obra de Deus, é voz de Deus a você. Ele voltou, na segunda-feira ele começou a reunião de oração. Irmãos, quando Deus abençoa, não precisa de marketing, não precisa de mecanismos pragmáticos. Na terça-feira a igreja lotada estava. Na quarta-feira havia uma multidão na reunião de oração. Para encurtar a conversa, no sábado o comércio da cidadezinha fechou. Em 6 meses esse avivamento varreu o país de Gales. Havia mais de 100 mil pessoas convertidas. Esse avivamento atingiu as universidades, atingiu Xangai na China, com Jonathan Goforth, atingiu a Coreia do Sul, e esse avivamento varreu várias cidades e países do mundo. Nós aguardamos um avivamento genuíno, verdadeiro, não fabricado pela igreja, não forjado por mensagens não legítimas das Escrituras, mas um avivamento que venha do céu, que venha do trono, que emane do Espírito de Deus, que gere verdadeiramente conversões genuínas e abundantes para a glória de Deus. Talvez nenhum termo ou nenhuma situação seja mais equivocada na igreja evangélica hoje do que avivamento. O que é avivamento? Emocionalismo? Histeria coletiva?
gritaria, explosão descontrolada dos chamados dons e sinais. O que é avivamento? Um culto animado. O que é avivamento? Explosão de milagres. Amados irmãos, avivamento não pode ser produzido pela igreja. Avivamento é obra de Deus. A igreja não agenda avivamento, a igreja prepara o caminho para o avivamento. É obra soberana do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode trazer um avivamento, só Deus pode gerar um avivamento. O que compete a nós é nos prepararmos, endireitando as veredas, aplainando os caminhos escabrosos, nivelando os montes e aterrando os vales, e então toda a carne verá a salvação de Deus. Mas veja você, que há um segundo resultado do avivamento no versículo de número 5 agora. O primeiro dele é crescimento, o segundo dele é testemunho dos crentes. Olha o verso 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. Sabe qual é o grande drama hoje? É que a maioria dos crentes salvos em Cristo, em vez de obedecerem à grande comissão, entraram na grande omissão. O Instituto Moody prova que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Se esse fosse um fenômeno biológico, nós estaríamos com a raça humana em risco de extinção. No avivamento isso muda, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os velhos se levantam no poder do Espírito Santo para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Eu fico imaginando o dia em que os nossos adolescentes, em que os nossos jovens, em que os nossos profissionais, em que os homens e mulheres, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos escritórios, nas empresas, nas fábricas, nas ruas, no comércio, em todo lugar, sair dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E esta mensagem, na velocidade de um rastilho de pólvora, percorrer ruas, praças, avenidas, becos, apartamentos, empresas. A palavra de Deus vai prosperar nesta nação. Deus há de levantar um exército poderoso, cheio do Espírito Santo, para pregar com ousadia e audácia esta mensagem da graça. Talvez você possa dizer: ah, pastor, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não conheço nenhum método de evangelismo pessoal. Talvez você que é pastor, prega no púlpito, mas não sabe no tete a tete levar alguém a Cristo. Talvez você que é pastor e veio a esse congresso há muito tempo, já não fala de Jesus para a pessoa que você encontra no ônibus, no metrô, ou quem sabe no avião, ou quem sabe no táxi, ou quem sabe em qualquer lugar onde você esteja. Em nome de Jesus, irmão, abra sua boca, porque há poder na palavra de Deus. Deus me ensinou essa verdade muito cedo na minha caminhada. Uma das experiências que marcou minha vida foi quando eu cheguei no seminário em Campinas. Eu vim da roça, do interior, cheguei na grande cidade de Campinas, calouro, primeiranista. Uma missionária americana fez amizade comigo e me disse: um dia eu vou te levar na escola de cadetes de Campinas. E me levou. A primeira pessoa que eu vi na escola de cadetes foi um soldado no seu posto de guarda, com a sua farda engomada, com o nome bordado na lapela da sua farda: João Miguel Corpas. Eu me aproximei do João Miguel Corpas e disse: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E esse soldado faltou pouco me bater. Ele blasfemou, ele me insultou, ele me humilhou e disse: por favor, não me fale dessa tolice, eu não acredito nessa bobagem, eu não acredito nessa ideia de Deus, eu sou ateu e não quero ouvir essa bobagem que você vai me falar. Por um momento eu fiquei confuso, calado, envergonhado. Mas antes de ir embora, Deus pôs na minha boca uma palavra ousada, e eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não.
Segundo, esse Deus ama você e mostrou o seu amor ao mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair correndo, porque o camarada estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava, é que no outro dia a missionária fosse ao seminário outra vez. Ela chegou no seminário e disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Copos está na minha casa e quer ver você. Eu pensei: meu Deus, será que ele se sentiu ofendido? E fui para aquela casa, cogitando mil coisas. Quando eu cheguei naquela casa, João Miguel Copos estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me tomou pelos braços e me sacudiu, e chorando disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava em prantos, de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador, naquela casa. Eu tive o privilégio de discipulá-lo, o vi batizando. 3 meses depois, ele me procurou e disse: eu já levei 3 colegas da faculdade, da escola de cadetes ao Senhor Jesus. Meu amado irmão, abra sua boca e Deus a encherá, porque há poder no Evangelho. Não é o seu argumento, não é a sua eloquência, não é a sua sabedoria humana, é o poder da palavra do Deus vivo. Abra sua boca e pregue. Mas há um terceiro e último resultado que esse texto nos apresenta. O primeiro resultado é crescimento numérico da igreja. Segundo resultado é testemunho verbal dos crentes. Terceiro resultado é testemunho de vida. O verso 5 diz: o outro escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Nós precisamos de um avivamento que traga uma faxina ética para a igreja brasileira. Nós estamos assistindo com a cara rubra de vergonha a multiplicação dos escândalos no meio evangélico. Estamos assistindo com tristeza as indulgências da Idade Média sendo desengavetadas nas igrejas chamadas evangélicas. Estamos assistindo com vergonha o misticismo tosco da Idade Média sendo ressuscitado nas igrejas evangélicas. Estamos assistindo com tristeza igrejas se transformando em empresas particulares, o evangelho num produto, os templos evangélicos em praça de negócio, e os crentes em consumidores, e o vetor que dirige tudo é o lucro. Nós precisamos de um avivamento que leve a igreja de volta para a palavra. Nós precisamos de um avivamento que gere homens de Deus no púlpito, que preguem a palavra do Deus vivo, e não prosperidade e tantas coisas mais, para levar o povo a um outro evangelho, que não é o evangelho genuíno. Nós precisamos de um evangelho que mude o caráter, que mude a conduta, que mude a postura do povo de Deus nessa nação. E nós cremos, irmãos, ardentemente nesta possibilidade. Nós oramos por isso, nós ansiamos por isso. Este é o avivamento que nós queremos, que vem de Deus, que emane da palavra, que traga glória para o nome de Deus, traga a salvação dos perdidos e a edificação da noiva do Cordeiro. Se você anseia por esse avivamento, ore comigo sobre ele. Quero orar com você. Onde você está, ponha-se em pé. Vamos falar com Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, pelo alerta que a tua palavra nos traz nesta noite, por aquilo que já ouvimos da parte dos teus servos neste congresso. Deus, inquieta o nosso coração, para não nos conformarmos
para não sermos parte desse sistema, mas que ansiemos com todas as forças da nossa alma um tempo de restauração para a tua igreja, um tempo de volta da tua igreja para a tua palavra, um tempo de busca, um tempo de cura, um tempo de arrependimento, um tempo de visitação do teu espírito, um tempo de avivamento espiritual. Desperta a tua igreja, sopra sobre nós o teu sopro, traz vida, meu Deus, que o vale de ossos secos se levante como um exército, e que as torrentes dos céus caiam sobre nós, que o deserto floresça, que jorre água em abundância, e que vidas aos milhares se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, nós esperamos este avivamento, nós precisamos dele, e nós clamamos por ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Queira se assentar, querido.